Olá, bem-vindos a mais uma correção. Hoje, dia 23 de nove de 2020. Então, vamos lá. Matemática. Nós vamos estar trabalhando as páginas 110 e 111. Então, a página 110, vezes 8 e vezes 9. É uma multiplicação por 8 e por 9. Então, vamos começar lá lendo o problema. Número 1. Laura e Vivian estão se preparando para patinar no parque. Observe que um par de patins do modelo que elas estão usando há 8 rodinhas. Então, cada patins tem 8 rodinhas. Complete o quadro abaixo. Pares de patins. Um patins é 8. 1 vezes 8 é igual a 8. 2 patins é 8 mais 8. 8 mais 8 é igual a 16. 2 vezes 8, 16. 3 patins é 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. Ou 3 vezes 8, 24. 4 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 32. Ou 4 vezes 8, 32. 5 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 40. Ou 5 vezes 8, 40. 6 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 48. Ou 6 vezes 8, 48. 7 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 56. Ou 7 vezes 8, 56. 8 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 64. Ou 8 vezes 8, 64. 9 patins é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 72. 9 vezes 8, 72. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 8. Que multiplicação representa a quantidade de rodinhas de 10 pares de patins? Seria 10 vezes 8, 80. Próxima página. Alessandra e Luciana estavam disputando uma partida do jogo dos 9. Elas usaram uma trilha no chão que serviu como tabuleiro do jogo. Então, 0, 9, 18, 27, 36. Aqui, ó, é uma sequência de 9 em 9. Em sua opinião, por que esse jogo chama jogo do 9? Converse com os colegas. Como eu disse, é a resposta da tabuada do 9, é uma sequência de 9 em 9. Podemos escrever uma multiplicação por 9 para cada uma desses tabuleiros. Observe, 0 vezes 9, 0. 1 vezes 9, 1. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. Agora, complete as multiplicações correspondentes aos números que aparecem no tabuleiro do jogo dos 9. Então, vamos completar. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 9, 90. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 9. Agora que você aprendeu a tabuada de 1 a 9, que tal praticar? Acesse o site indicando abaixo, escolha o nível 2, aperte o botão inicial e multiplique os números indicados. Observe que a quantidade dos quadrinhos destacados é o resultado da multiplicação. Então, nesse site aqui tem um joguinho bem legal de multiplicação, tá? Então, entre lá e aproveite para treinar a sua tabuada. Vamos para a correção de língua portuguesa, páginas 155 e 158. Diálogo. É uma conversa entre duas ou mais pessoas. Nas histórias inventadas, animais, objetos, seres fantásticos também podem conversar. Nesse conto, você vai encontrar um diálogo interessante. Quem será que vai falar? Leia e descubra. Encurtando o caminho. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora que foi voltar para casa já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar
o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se formos juntas? Claro que não, eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Ângela Lago, 7 histórias para sacudir o esqueleto, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2002, página 15 e 16. Responda. Você ficou com medo ao ler esse conto? Por quê? Ah, deu medo sim, né? Que a menina já tá com medo, que já vai escurecer. Anda no cemitério e encontra uma pessoa morta, dá um medo. Quem são os personagens desse conto? A tia Maria e a criança morta, né? 2. Responda. Que pontuação foi usada para indicar que as personagens iam começar a falar? Então, ó, se você observar no texto, depois da fala do narrador, quando ele falou esse explicou, ele usou essa pontuação aqui, chamada 2 pontos, que indica que na próxima frase nós temos uma fala. Então, a pontuação chama-se 2 pontos. Letra B. Que pontuação foi usada para indicar que a personagem está falando? Então, para indicar que ela vai falar, se aqui você usa 2 pontos, na próxima frase você deixa parágrafo e usa essa pontuação que nós chamamos de travessão. Próxima página. 156. No conto Chapeuzinho Vermelho, quando a menina chega à casa da avó, encontra-a deitada na cama, com uma aparência muito esquisita. A avó era o lobo disfarçado. Com os colegas e o professor, relembre que o Chapeuzinho Vermelho perguntou ao lobo e que ele respondeu à menina. Agora complete esse diálogo escrevendo as falas do lobo. Não se esqueça de iniciar as frases com parágrafo e de usar travessão. Então, antes da gente começar, nós só vamos lembrar que diálogo é a conversa. Quando a gente tem lá a história em quadrinhos, a conversa fica dentro do balão. Como a gente tem um texto em prosa, a gente vai usar o travessão e os 2 pontos, ok? Então, vamos começar. Chapeuzinho Vermelho se assustou com a aparência da avó. Não tem travessão porque não é fala de personagem, é só do narrador. Aí, aqui eu uso 2 pontos. Parágrafo, travessão. Vovó, por que seus braços são tão grandes? A resposta do lobo são para te abraçar melhor, netinha. Então, eu deixo parágrafo, travessão e escrevo a resposta do lobo. Continuando. Ah, netinha, vai perguntar de novo, então eu mudo a linha, coloco parágrafo, travessão e a pergunta. Vovó, que orelhas tão grandes? São para te escutar melhor, minha netinha. A resposta tem que vir com parágrafo, travessão. E o Chapeuzinho continuou perguntando. Então, isso aqui é a fala do narrador. Não precisa de travessão, só na fala dos personagens. 2 pontos, travessão. Vovó, que esses olhos tão grandes? São para te ver melhor, Chapeuzinho. A resposta tem que vir com parágrafo, travessão. Agora, de novo. Vovó, que dentes tão grandes você tem? Na frente da pergunta, da fala, usa-se travessão. E na frente da resposta, também. São para te devorar. Circule de amarelo a pontuação usada para indicar que a personagem vai começar a falar. Então, você vai lá pegar seu lápis de cor e vai fazer 2 pontos, travessão, ok? Travessão sempre na frente da fala dos personagens. Lembrando que 2 pontos é na frase do narrador que indica que o personagem vai falar. É em toda a frase do narrador, tia, que eu uso 2 pontos? Não. Só na frase que vai indicar que a próxima frase é fala, ok? Na frente, travessão, travessão, travessão e travessão. Página 157. Vamos ler lá. Leia a piada. Leia a piada. À noite, o pai e seu filho estão na sala assistindo a novela. O pai fala com o menino filho. Você trocou água de peixes hoje? Não, pai. Eles ainda nem beberam que eu coloquei ontem. Então, a gente viu que aqui é um diálogo. Só que aqui, o que tá faltando? Tá faltando travessão, parágrafo, 2 pontos. A fala do narrador tá misturada com a fala do personagem. Então, tá bem confuso.
Então, vamos lá ver o que se pede a atividade aqui embaixo. Responda. Ao ler o trecho, fica claro quem está falando? Por quê? Não, dá dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem a pontuação para indicar o que é a fala do narrador, o que é a fala do personagem, qual, né? Então, a pontuação ela é muito importante. Vamos reescrever a piada pontuando corretamente usando o parágrafo. Então, vamos começar. Dica. A piada tem 3 parágrafos e cada uma delas começa com uma letra maiúscula. Então, lembrando que na frente, quando você começar a escrever, você tem que deixar o parágrafo, quando é fala, parágrafo, travessão. Então, vamos começar. Então, a fala do narrador. À noite, o pai e seu filho estão na sala assistindo a novela. O pai fala com o menino. 2 pontos. Por quê? Porque próximo é uma fala. E aí, você vai, muda de linha, parágrafo, travessão. Filho, você trocou a água dos peixes? Terminou a fala do pai? Você não pode fazer a fala do menino aqui na frente. Você vai de novo deixar o parágrafo e colocar o travessão para indicar a fala do menino. Não, pai, eles ainda nem beberam o que eu coloquei ontem, ok? Então, 1, 2, 3. Narrador, pai e o filho. Próxima página. Página 158. O trecho final do conto Prova de Fogo foi escrito de propósito, sem alguns sinais de pontuação e sem parágrafos. Reescreva o texto, incluindo a pontuação, e passe as emoções dos personagens, ou seja, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Vocês deverão também incluir a pontuação que marca o diálogo, os 2 pontos, travessão. Dica: o trecho tem 8 parágrafos. Ó, essa dica é importante. Então, vamos ler o trecho, primeiro para a gente estar entendendo. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, você teve medo? Ainda bem, Max. E você? Ainda bem. Fica me gozando. Não, nada disso. Você está aprovado no teste como aprovado. Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo, só quem tem medo. E nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar de entrar alguém que fosse corajoso. Então, assim, fica confuso até para ler, né? A falta da pontuação fica confuso. Você não sabe se ele está perguntando, se ele está alegre, se ele está dando uma ordem, se ele está bravo, se ele está falando. Então, a pontuação ela é muito importante, porque é na pontuação que vamos expressar as emoções no texto em prosa. Porque é fácil a gente olhar a imagem da história em quadrinho e saber quem está rindo, quem está brincando, quem está falando. Mas assim, tudo escrito, tudo junto, sem pontuação, é complicado. Então, vamos ver como vai ficar? Então, vamos lá. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Então, ó, começa com parágrafo, não tem travessão porque é a fala do narrador. 2 pontos. Próxima linha. Travessão. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Então, foi a fala, certo? Qual é o próximo? Ainda bem, Max. E você ainda fica me gozando? Ó, são 2 perguntas. Então, aqui eu vou usar o travessão porque é fala. Ainda bem, Max? Interrogação. E você fica me gozando? Interrogação. Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Então, não é uma afirmação. Nada de... É uma negação, quer dizer... Nada disso, uma negação. Ponto final, ponto final. Você está aprovado no teste? Ponto final. Acabou a frase. Como aprovado? Aí ele fez uma pergunta. Então, toda vez que muda o personagem, eu mudo de linha, coloco o parágrafo e coloco o travessão quando é fala, ok? Como aprovado? É uma pergunta. Agora vamos ver a resposta. Tem que ser na outra linha, parágrafo, travessão. Aprovado. Ele falou feliz, né? Então, exclamação. Isso mesmo, uma afirmação, ponto final. A gente só aprova quem tem medo. É uma afirmação, ponto final. Então, ó, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos continuar.
Só quem tem medo, mais uma pergunta. Então, na frente da fala, travessão, parágrafo, travessão e interrogação, porque é uma pergunta. E a resposta da pergunta vai vir na outra linha, parágrafo, travessão. Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagina se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso, aí ele fez uma admiração, né? Ele está alegre de dar essa notícia para ele. Então, vamos recapitular. Toda vez que a gente for escrever, a gente tem que deixar o parágrafo, usar a letra maiúscula. Quando é fala, colocar o travessão. Quando vai falar, 2 pontos. Quando é pergunta, interrogação. Quando é admiração, raiva, susto, exclamação. Quando é uma afirmação, ponto final. Quando é uma negação, ponto final. Vamos ver como fica com a letra cursiva, a letra do caderno. Vamos lá? Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max? E você ainda fica me gozando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Então, presta atenção quanto à letra cursiva. Sempre inicia-se com letra maiúscula. Depois de ponto final, letra maiúscula, tá? Nome de pessoa, letra maiúscula. Início de frase, letra maiúscula. Depois de ponto final, letra maiúscula. Depois de interrogação, letra maiúscula, tá? Então, toda vez que tiver ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, letra maiúscula, ó, aprovado, isso mesmo. Então, sempre depois de ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, letra maiúscula. Início de frase, letra maiúscula. Nome de pessoas, não precisa ter a pontuação, tem que colocar a letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. Substantivo próprio, letra maiúscula. Então, fica desse jeito aqui, ó, escrito de letra cursiva. Se você quiser treinar a sua letra e fazer desse jeito, vamos lá. E por hoje é só. Até a próxima correção.